Alô? Alô, boa tarde, Julieta? Julieta Cavalcante? Boa tarde, é ela mesma, é Alejandro, né? Como que você reconheceu minha eu voz assim? reconheci a voz. Tudo bem com você? Tudo. Conte pra mim, o que você estava fazendo agora? Ô, meu coração tá disparo. Meu Deus, eu nunca imaginei que poderia falar com você. Ai, meu Deus do céu. Calma, que eu preciso de você. Você está de parabéns. Eu quero te elogiar e te agradecer por você ter participado daquela enquete. Você respondeu muito bem e eu estou muito feliz por conta disso, pelo conhecimento que você tem e pelo fato de ter se comprometido ali em dar uma resposta tão boa. Está de parabéns. Bom, Alejandro Valente, eu sou formada há quase 2 anos, ao certo é 1 ano e 8 meses. Assim, quando eu conheci vou contar um pouco da minha história, assim que eu conheci a colorimetria, aí eu me encantei pelo assunto. Mas como você sabe, né, que assim, essas instituições, elas só passam mesmo o básico. Aí como eu gosto de pesquisar, como eu me encantei pelo assunto, eu pesquisando no YouTube, aí eu encontrei um vídeo seu, que eu acho que foi um dos primeiros vídeos no YouTube, porque quando eu acessei, só sei ele, e quando eu abri na página do YouTube só tinha ele, que era quando você ensinava com as cores primárias dentro de uma taça. Aí depois foi que eu comecei a ver você postando mais vídeos. E aprendi muito com você. Esse conhecimento assim que eu tenho hoje foi com você mesmo. Porque, chega tão... E eu fico muito feliz, sabe? Porque foi mais assim, esforço meu. Desculpa, eu tava assim, nervosa, mas eu fico emocionada. Juliana. Bom, eu elaborei 5 perguntas. 5. Não sei se eu vou poder fazer 5. 5 perguntas? Mas 5. Então, Eu gosto muito de perguntar. Quando eu fazia o curso, a professora se via 2 dias comigo, que eu falava, professora, mais uma pergunta, parava não sei quantas vezes. Tá. Mas eu sou assim mesmo, eu elaborei 5. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou gravando aqui essa nossa conversa. Você me permite eu usar essa nossa conversa no YouTube? Oi? Você permite que eu use essa nossa conversa no YouTube? Permito sim. Tá, então para o YouTube eu preciso responder nesse momento uma pergunta tua. Eu sei que você tem muitas questões aí, mas para que eu consiga fazer aqui e dar uma resposta mais cabal e completa para você, nesse momento agora, depois eu posso te ajudar em respondendo todas essas perguntas que você tem aí, mas nesse momento agora, você consegue selecionar uma que para você é a mais importante para eu te ajudar? Consigo, mas as 5 são todas bem importantes para mim, correto? Mas as 5... Vamos colocar por prioridade, então. Qual que é a mais importante para você? Pronto. A mais importante... Ai, minha nossa, deixa eu ver aqui. Mas só pode uma mesma. Vou escolher sobre sobre escurecer com dourado, que você fala. Que, no caso, eu tive um raciocínio, não sei se esse raciocínio realmente é o correto. Aí eu queria saber se isso é realmente correto que eu estou pensando. No caso, assim, sobre o assunto escurecer com dourado, em um fundo de clareamento 9, quando aplico o 4.3, é correto afirmar que a cor base 4 contém as 3 cores primárias, só que o amarelo em concentração menor. Por conta disso, eu acrescentando a nuance dourada, vou obter melhor fixação. Esse meu raciocínio está correto? Sim.
Quando nós colocamos uma base apenas, essa base contém, né, em porcentagens diferentes das cores primárias sim. Mas se colocar somente a base, por não ter um reflexo que vai direcionar e vai depositar parte do pigmento que o cabelo não tem mais ao escurecer, acaba criando uma cor indesejada. Por exemplo, se você aplicar num fundo de clareamento 9 somente 4.0, ele vai revelar um 5 esverdeado, um 5 cinza, cor de rato, justamente por não conter esse dourado. O dourado, ele cria naturalidade. Por que o dourado é importante? Porque quando nós descolorimos o cabelo, a última cor que nós tiramos do cabelo é o amarelo. Então é essa primeira cor que nós devemos depositar para poder revelar um tom mais natural. E quando você aplica então o 4.3 no fundo de clareamento que está numa altura de 9, na verdade ele vai desbotar um tom e desbotar um reflexo. Ele vai desbotar do 4 para o 5 e o dourado para o natural. Então ele vai revelar um 5.0 quando você aplica um 4.3. Ai, eu fico muito feliz Ai, meu Deus. Estou muito feliz por falar com você. Tá, então, ó... Ai, queria tanto poder fazer mais uma, só mais uma. Ó, Julieta, como você foi uma das ganhadoras do Instagram e que se envolveu várias questões ali, eu vou te dar a oportunidade de fazer mais uma sim, tá bom? Pode fazer mais uma pergunta. Calma aí um pouquinho. Posso, cabelo? Tá bom. Pode sim. Tá bom. Então, beleza. Manda lá. Bom, sabendo que o cinza é a mistura do verde, azul e violeta, se eu chegar no fundo de clareamento 9 e aplicar o 9.1 mais meio centímetro de azul para obter o platinado, não corro o risco de chumbar por conter nessa mistura muito azul e amarelo e pouco violeta? Ou o violeta que tenho no cinza impede que isso aconteça? Olha, que pergunta bonita. Essa eu vou... Suas duas perguntas foram muito boas. Bom, o cinza, na verdade, na colorimetria capilar, ele é feito na mistura do azul com verde. Então, ele contém uma grande concentração de azul, sim, porque o azul, é um dos pigmentos do cinza, e o verde, 50% da cor, também é azul. Quando nós aplicamos o cinza somente no fundo de clareamento amarelo, que é na altura de 9, conforme você citou, o cinza, por si só, ele já não vai ter um poder de chumbar. Isso dependendo do fundo de pigmento da coloração. Porque se for, por exemplo, uma empresa de fundo de pigmento violeta, que é o que nós conhecemos mais no Brasil, que tem como resultado da cor uma cor mais quente, se você somente aplicar o 9.1, ele vai revelar algo próximo do 9.3. Ele ainda deixa resíduo de dourado no cabelo. Quando você coloca uma quantidade de corretor, que na altura de 9 seria meio centímetro de azul, por ser uma cor mais quente, ele não chega a chumbar o cabelo, mas ele cria um efeito mais platinado, que é um efeito mais cinza, potencializando o cinza que tem numa escala de cor em concentração de pigmento, pouco pigmento. Agora, se você trabalha com uma outra empresa, por exemplo, de um fundo de pigmento, que é a essência da cor um pouco mais frio, num fundo de pigmento verde, por exemplo, quando você aplica o 9.1 mais azul, ele leva para um tom mais prata, um cinza mais prata. Se você errar a concentração de cor, a quantidade na altura de 9, que seria 30 gramas de 9.1 mais meio centímetro de azul, se você colocar mais azul, ele vai sim ou revelar azul ou revelar um tom chumbado. Mas na proporção certa de 30 gramas de 9.1 para meio centímetro de azul, você consegue um efeito platinado. Bom, daria um efeito verde? Ele não tem, nessa concentração de cor, uma quantidade suficiente para poder revelar um verde. Porém, o tom platinado, quando molhado, quando você usa com o fundo de pigmento verde da uma empresa, quando molhado, ele revela um tom meio musgo e seco ele revela a cor mais branca, né? Um platinado mais cinza. Porém, se você estiver usando o 9.1 de uma empresa de fundo de pigmento azul, que é uma concentração de cor maior e mais frio, aí sim, somente por usar o 9.1 já corre o risco de chumbar. Se você colocar ainda uma concentração de corretor azul, aí chumba mesmo, aí não pode. Agora, qual é a empresa que é de fundo de pigmento violeta? Qual é a empresa de fundo de pigmento verde? Qual é a empresa de fundo de pigmento azul? Existem várias delas disponíveis hoje no mercado. Mas a questão é, você tem que fazer o teste. Se qual a empresa que você trabalha, você pode trabalhar com um corretor ou não.
Porque existe a opção de você trabalhar com uma mistura pronta, do 9.1, ou com uma empresa que você tenha que customizar, que é você colocar o corretor, acrescentar o corretor. E existem empresas que mesmo acrescentando o corretor, mesmo assim você ainda não consegue um resultado tão frio. Então não chuma de forma alguma. Alejandro, sobre o cinza, que você disse para mim que tem, no caso, o azul e o verde, né? Isso? No caso, no meu raciocínio, se como o cinza tem um azul e um verde, o cinza ia ser um azul esverdeado, não deveria assim conter o violeta, porque eu estudando assim, percebi na minha compreensão que na estrela de Oswald, quando mostra logo em cima assim, o violeta, o azul e o verde, que mostra na junção dessas três cores dando o cinza. Não seria correto afirmar se eu colocando o azul e o verde não daria cinza, eu precisava desse violeta para fazer o cinza? Que na verdade, quando você tem o cinza numa cor para pintar a parede, você mistura preto com branco. Quando você tem o cinza, quando você quer um cinza para pintar a parede, por exemplo, você mistura preto com branco. E aí você tem a cor cinza. O tom cinza que nós temos na colorimetria capilar e que nós temos na coloração, ela é uma maior concentração de azul. Porém, correto. É um azul misturado com o verde, porque tem empresas que seu cinza puxa mais para o verde e tem empresa que o seu cinza puxa mais para o azul. Então, a confusão existe quando a gente tenta pegar colorações para pintar parede, para pintar tecido e tenta adaptar isso para a colorimetria capilar. Porque na colorimetria capilar, as três cores primárias é amarelo, vermelho e azul. Na colorimetria, de uma forma universal, você vai trabalhar com magenta, você vai ter um tom azul, um tom verde, um tom magenta. Então, na verdade, são uma outra sequência, mistura de cores, para se trabalhar como cores primeiras, né, como cores primárias. Então, a questão é, no nosso mercado, o cinza, na colorimetria capilar e dentro do tubo, ele representa uma mistura de azul com verde. Tá bom, fico muito feliz por você responder minhas perguntas e quem sabe a próxima, né, eu possa fazer as outras. Tá certo. Julieta, muito obrigado por você ter participado, fiquei muito feliz de falar com você, tá certo? Tenha um bom dia de trabalho, eu tenho certeza que você tem um futuro muito bom pela frente, você é inteligente, as suas perguntas são perguntas que realmente são dignas de uma pessoa que é estudiosa. Tá bom, muito obrigada, eu fico feliz também. Que Deus lhe abençoe. Eu que agradeço. Tenha uma boa tarde. Boa tarde. Bom, esse vídeo ficou um pouquinho extenso, né? Porque era para ela fazer somente uma pergunta, mas vejam que ela tinha 5 perguntas para poder fazer. O que aconteceu? Eu fiz uma enquete no meu Face, no meu Instagram e também para os meus alunos, e que aquele que desse a melhor resposta, eu iria ligar para que ele pudesse me perguntar qualquer coisa. Então a Julieta, ela ganhou, ela deu uma excelente resposta na enquete que eu criei e ela teve essa oportunidade agora de fazer essa pergunta para mim. E se você também tem alguma dúvida sobre colorimetria, coloque aqui nos comentários. Eu teria o prazer, juntamente com a minha equipe, de dar a melhor resposta para você.